Bom dia, queridos. A paz de Jesus. Uma manhã entristecidos, mas na fé. Uma manhã que o coração está fechando-se no sentido de dor, mas está aberto para a palavra de Deus. Essa manhã eu quero convidar vocês a estarmos desfrutando de um tempo com a palavra, desfrutando com os ensinamentos do Senhor. Isaías capítulo 41, verso de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Há poder sobre o nome de Jesus. Há poder sobre a mão de Deus. E nós precisamos entender que todos os projetos de Deus serão cumpridos na nossa vida. E há também algumas situações que nós não gostaríamos que acontecessem, mas às vezes é necessário. Ninguém gosta de perder alguém, ninguém gosta de estar numa posição de sofrimento, ninguém gosta de estar numa posição de medo. E é exatamente isso que eu quero falar nesta manhã, a posição do medo. Eu destaquei aqui 7 dicas para nós enfrentarmos o medo. E o medo tem sido, nesses últimos dias, algo que tem aflorado sobre a face da terra. E nós precisamos empreender dentro de nós essa situação com um certo análise, certas cautelas que nós precisamos tomar. Então, dentro disso, essas 7 dicas para enfrentar o medo, eu quero convidar você para que a gente possa desfrutar dela, certo? Porque o medo, normalmente, ele existe diante de perigos iminentes e que muitas vezes nos impede de avançar. Sentir medo é natural, é humano e e há formas de eliminá-los. Isso porque ele tem como função de nos alertar e proteger do perigo. Ele também pode ser definido como sensação mais instintiva do ser humano. No entanto, o medo, ao longo do tempo, pode se transformar em fobias e até em doenças. Mas mesmo assim, ele pode servir como uma peça importante para o nosso próprio crescimento espiritual e pessoal. Aí eu destaquei dentro desse texto alguns modelos para que nós possamos enfrentar o medo. Aí o primeiro modelo, faça uma autoanálise. A reflexão sobre nosso sentimento que nos causa medo é a primeira atitude que devemos ter. É necessário ter uma análise profunda e mediativa sobre os aspectos mais íntimos da nossa consciência. Primeiro, precisamos analisar tudo o que faz com que nós tenhamos esse medo. O que é que acontece para que esse medo possa tomar conta de nós? Então, esse primeiro autoanálise, ele é importante para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se essa nossa fé, que Deus tem cuidado de nós, nós precisamos, dentro desse primeiro tópico, que é o autoanálise, descansar, deixar Deus trabalhar. Segundo tópico, escolha consciente. No momento em que o medo se aproxima, tente criar alternativas e escolhas para a situação. Observe como a sensação de medo traz consigo memórias do passado e tente desatá-las mentalmente. Tente desatá-las mentalmente. Eu gosto muito de uma passagem que diz que nós não devemos andar embaraçados. Nós não devemos deixar com que as coisas do passado tomem conta da nossa vida. Então a nossa escolha consciente precisa estar hoje como se nós tivéssemos transformados a nossa mente. E nós precisamos
habitar no reino de Deus com a mente transformada. Se a Bíblia diz que eu não vivo, mas Cristo vive em mim, a minha mente tem que ser a de Cristo. Eu não posso viver mais com aquele subconsciente de acusação. O passado já ficou para trás. Então eu preciso hoje carregar uma nova vida, um novo ser, uma nova referência, para que essa escolha que eu estou tendo hoje, ela possa realmente trazer um novo para dentro de mim. E esse medo eu lance fora. Eu preciso ter essa convicção. O terceiro ponto eu chamo de conhecendo o inimigo. O medo deve ser exposto aos poucos em relação ao objeto que causa temor, desde que atenda às fronteiras de si e do outro. Muitas vezes nós não queremos expor o nosso medo. Esse medo ele toma conta tão do nosso profundo que a gente termina não expondo ele, não pedindo ajuda. E o que mais a gente precisa é passar, que está dizendo que nós devemos quebrar as barreiras, quebrar as fronteiras. Então o medo não pode ser algo que habite e more dentro de nós. Nós precisamos abrir a guarda para que o Espírito Santo faça a obra dentro de nós. Nós precisamos abrir a guarda para que o próprio Deus ele seja glorificado na vitória quando a gente lança fora esse tal chamado medo. Então nós precisamos estar muito bem definidos, porque 2 Timóteo vai dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Mas nos deu um espírito de poder. Então nós precisamos vencer esse medo, nós precisamos passar por este medo com toda a perspectiva do qual o Senhor nos chamou. Nós somos mais que vitoriosos. Então, conhecendo o inimigo, quem é o inimigo da nossa alma? É o medo. Quem é o inimigo que tem atrapalhado a nossa prosperidade em todas as áreas? O medo, muitas vezes a gente não consegue dar um passo à frente, porque a gente acha que nós somos incapazes, nós não temos condição de avançar, e o que aqui está dizendo é que nós precisamos expor, nós precisamos deixar esse medo para trás. Então, essa barreira, essa fronteira que você está encarando, você precisa deixar isso para trás, em nome de Jesus. Quarto tópico, silencie a mente. A prática mediativa é uma forma conhecida de autoconhecimento. O medo faz com que a pessoa entre em um estado de ruído mental e confusão psicológica. Você já viu aquelas pessoas que acompanham o tempo todo a sua vida e não desfruta de algo que possa ser transformador? Paulo vai escrever que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar as qualidades das coisas que Deus tem para nós, que são boa, agradável e perfeita. São essas as situações que nós precisamos nos manter avivados com o conhecimento de uma nova criatura. Isso tudo aqui faz parte da perspectiva da vitória que nos foi prometida. Nós não somos filhos da promessa? Então, se nós somos filhos da promessa, nós devemos desfrutar de uma mente saudável, de uma mente frutífera. Eu não posso deixar a minha mente ficar o tempo todo trazendo ruídos do passado. Quando diz silencia a mente, é para que a minha mente possa frutificar em coisas novas. Por isso que é necessário a gente estar lendo a Bíblia. Por isso que é necessário a gente estar orando, por isso que é necessário a gente estar buscando constantemente uma relação de intimidade com Deus, para que a nossa mente ela possa frutificar e abandonar as coisas que nos aprisionam. O ruído mental, ele faz uma confusão psicológica. O ruído mental traz muitas coisas que nos acusam, nos aprisiona, e nós precisamos abandonar isso para que o próprio Espírito Santo venha fazer a obra dentro de nós. Amém, queridos? O quinto ponto eu chamo de tenha autocontrole, né? O medos e fobias também tem relação direta com a ansiedade. Ela é que dificulta o controle sobre a razão e a emoção, abrindo espaço para um amaranhado de sentimentos e pensamentos caóticos e negativos.
A opção por métodos que buscam a serenidade como controle de respiração, exercícios físicos e meditações são excelentes indicações para manter a saúde da mente. O que nós precisamos desfrutar é exatamente de uma qualidade de vida. O que nós precisamos desfrutar é de um controle absoluto na nossa vida. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu mostro isso nas minhas atitudes. Quando eu tenho a presença do Espírito na minha vida, as pessoas veem em mim um autocontrole. Eu sou um homem que sou sóbrio, eu sou uma mulher que tem um domínio próprio, equilíbrio, mansidão, eu transmito paz, eu transmito alegria, eu vivo com esse conceito. Então esse autocontrole nos faz vencer o medo, porque todas as vezes que nós formos ou viermos a ser lançados em alguma das nossas dos nossos erros do passado, aquele medo que foi algo que nos aprisionou, ele já caiu por terra, porque hoje eu permito que a obra de Deus seja maior do que o medo que habitava em mim. Eu não posso viver mais com esse tipo de prisão, porque as correntes já foram quebradas. Deus já me libertou dessa situação, onde o medo e a fobia, ele trabalhava de uma relação direta na minha alma. Eu não posso mais permitir que a minha alma esteja aprisionada. Eu não posso mais permitir que a minha mente fique presa, cativa ao medo. O medo já não faz mais parte da minha vida. Eu preciso destruir essas fortalezas, causando o quê? Uma ação divina na parte de Deus. Eu preciso vencer essa situação. Para isso, eu preciso tomar atitudes. Eu preciso acreditar que Deus, ele tem preparado para mim as situações. Ele vai dizer lá em João, capítulo 14, versículo 10, que não se turbe, João capítulo 14, versículo 1, eles não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então é exatamente isso. Às vezes o nosso coração está conturbado, o nosso coração está perturbado e a gente não consegue abandonar essa causa que nos atrapalha de desenvolver. O nosso crescimento espiritual depende muito do meu autocontrole. O meu desenvolvimento espiritual, ele causa em mim um impacto que eu posso dizer que a Bíblia me dá a característica para eu poder suportar. Então, suportando todas as aflições, suportando todos os medos. Quando eu gosto muito desse versículo, que Pedro fala que nós devemos lançar fora toda a ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós, é exatamente para que a gente possa desfrutar do que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, quando eu tenho o amor de Deus, quando eu tenho a consciência plena de quem eu sou, eu consigo vencer todos esses contratempos, todas essas agonias que têm trabalhado dentro de mim. Então, isso pode ser algo fundamental. O sexto, queridos, está em compartilhe o medo. Compartilhar o seu medo não é criar peso em outras pessoas com o seu problema. É trocar experiências construtivas sobre fobias e tensões. Isso facilitará, de certa forma, um desbloqueio emocional e os ruídos mentais, eles partirão fora. Preste atenção nas relações das pessoas quando comentar. Observe como você compartilha o seu medo, como você está buscando uma direção para você poder vencer esses obstáculos. Então é importante a gente trabalhar com a nossa mente
forjando o nosso caráter. A gente precisa viver um tempo onde o Senhor tem preparado para nós um palco diferente, um palco novo, algo diferenciado. Eu não posso viver na minha vida compartilhando para as pessoas algo que já não mais habita em mim. Eu tenho que compartilhar com as pessoas as coisas que o Senhor me deu. Se eu sou verdadeiramente de Cristo, então Cristo habita em mim, eu preciso ter relações com as pessoas, compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida. E esse medo, obviamente, ele vai ser banido da nossa história. A nossa história é como um papel que está sobre as nossas vistas, um papel talvez em branco. Se você pega uma página em branco, você pode não conseguir entender, mas uma coisa eu te digo, querido, a sua história, ela está escrita no céu, porque ainda que você não consiga ler, Deus já escreveu por você. Então, o medo tem que ser batido fora. Compartilhe o medo, mas para que você seja liberto, para que você seja curado, porque essa prática, esses atos precisam ser compartilhados, os atos da vitória. O medo já não mais lhe pertence, ele já não faz mais parte da sua vida. 7º ponto, procure um especialista. Ai, glória a Jesus. Ah, meu Deus, não hesite em procurar uma pessoa que possa lhe levar a Deus. Um especialista é aquele que tem boas novas para você. Um especialista é aquele que está preparado para poder dizer a você: tem solução para a sua vida, tem condição de transformação para a sua vida. Agora, eu preciso que você acredite em mim. A gente muitas vezes deixa de procurar o especialista e procura pessoas do mundo. Muitas vezes os conselhos que vêm do mundo são para nos destruir. Por isso que quando eu chamo de especialista aqui, eu digo, o especialista é aquele que conhece a palavra de Deus. O especialista é aquele que está habilitado a falar de Deus, porque sem Deus nós não conseguimos quebrar as barreiras. Sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer os obstáculos. Sem o nome de Jesus, sem a vida de Jesus presente em nós, nós continuamos aprisionados o tempo todo. E o medo, ele vai ser algo que vai nos fazer e nos tornar como escravos. Porém, se nós procurarmos, se nós buscarmos, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai também dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe uma promessa da parte de Deus para que nós possamos vencer o medo, para que nós possamos vencer a tristeza, para que nós possamos vencer a depressão, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que nos impedem de crescer espiritualmente e pessoalmente. Então, esse é o tópico que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos vencer barreiras, nós precisamos vencer as situações. Então, querido, primeiro, faça uma autoanálise. Segundo, escolha consciente. Terceiro, conhecendo o inimigo. Quarto, silencie a mente. Quinto, tenha autocontrole. Sexto, compartilhe o medo. E sétimo, procure um especialista. Procure um homem, uma mulher de Deus que possa lhe ajudar a você se aproximar de Deus, a você estar mais ligado nas promessas de Deus. Você que já tem o Cristo, você que já tem Jesus, você que já sabe que você é uma nova criatura, você só basta aliviar o peso da sua mente. O que você precisa nesse dia, chamado hoje, agora, é aliviar o peso da vossa mente, deixando que Jesus cuide de você, permitindo que a obra de Deus entre na sua casa, permitindo que a obra de Deus fale ao teu coração. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. E assim nós vamos vencer a batalha. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? E aí eu quero encerrar
deixando aqui esse texto maravilhoso que o Senhor tem deixado para nós. Ele está em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler esse versículo de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você. O medo tem que ficar para fora de você. O medo pode até vir, mas ele não pode habitar em você. Deus tem uma promessa de vitória para a tua vida. O que você precisa, o que nós precisamos é colocar isso em pauta. Eu não tenho mais um espírito de covardia. O que eu tenho hoje é o que Deus me deu. Deus te deu um espírito de vida. Ele diz: eis que eu te dou. Então, se Deus te deu, é seu, meu amigo, é seu, minha amiga. Meu irmão, minha irmã, busque a Deus enquanto se pode achar. E hoje eu encerro essa mensagem agradecido a Deus, porque o medo não faz parte da minha vida. E você deve declarar: o medo não faz parte da minha vida. Eu quero orar por você. Querido e eterno, soberano Deus, o Senhor quebra todas as barreiras, todos os grilhões. Nós não somos mais aprisionados, ó Pai, na vida a qual nós começamos no início. E se começamos uma vida desregrada, uma vida cheia de empecilhos para se aproximar de Ti, hoje, ó Pai, através de Jesus, que quebrou, meu Deus, as barreiras, Senhor, quando morreu e ressuscitou, ali Ele quebrou os grilhões da morte e nos deu uma vida para que nós pudéssemos desfrutar de um tempo renovado, de um tempo, ó Deus, de fortalecimento. Então, Pai, nesta manhã eu peço em nome de Jesus que esta pessoa que ora comigo, que esta pessoa que está crendo, meu Deus, que a Tua palavra liberta, cura, sara, transforma, essa pessoa que está precisando deste milagre, ó Pai, de fugir da opressão, da depressão, da tristeza, da angústia, ó Deus, nesta manhã que o Teu poder esteja sobre ela, trazendo um renovo e que o nome de Jesus seja glorificado agora, nesse exato momento, porque o Senhor já está banindo, tirando, livrando, limpando a vida desta pessoa. Eu oro em nome de Jesus, para que o Teu nome esteja sobre esta vida, sobre esta família, sobre este projeto, porque nós somos vencedores e o medo não faz mais parte da nossa vida. Então, Senhor, nos dê alegria, nos dê paz, nos dê vida em Cristo Jesus. Eu oro assim para louvor da Tua glória. Que assim seja, queridos. Que Deus o abençoe. Que o amor que está em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre os seus projetos, hoje e para sempre. Deus abençoe. Um dia de paz.